That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Há 40 anos atrás, a rede de televisão americana PBS deu ao economista libertário Milton Friedman horas no horário nobre para apresentar o Free to Choose, Livre para Escolher, um programa inovador onde Friedman explicava de forma simples e acessível por que considerava o capitalismo um modelo econômico moralmente e pragmaticamente superior ao socialismo. There is no system that's perfect. There's no system that's going to eliminate completely poverty, in whatever sense. The question is, which system has the greatest chance? Which is the best arrangement for enabling poor people to improve their lot? And on that, the evidence of history speaks with a single voice. I do not know any exception to the proposition that if you compare like with like, the freer the system, the better off the ordinary poor people have been. No decorrer dos episódios, que juntos totalizam mais de 10 horas, o vencedor do Prêmio Nobel de Economia apresentou as armadilhas do protecionismo econômico. As consumers buying in an international market, the more unfair the competition, the better. That means lower prices and better quality for us. Refletiu sobre os benefícios da liberdade de escolha nas escolas. How do you explain the fact that there is no area of the free market, no area of the private market, in which the poor people who live in the ghettos of our major cities are as disadvantaged as they are with respect to the kind of schooling they can get? E explicou por que os gastos do governo e não os impostos são a melhor forma de mensurar o fardo do governo em seus cidadãos e consumidores. If you want to know who's responsible for inflation, look in the mirror. It's not because of the way you spend your money. Inflation doesn't arise because you got consumers who are spendthrift. They've always been spendthrift. It doesn't arise because you've got the businessmen who are greedy. They've always been greedy. Inflation arises because we as citizens have been asking you as politicians to perform an impossible task. We've been asking you to spend somebody else's money on us, but not to spend our money on anybody else. Em uma era muito antes da internet ou das redes sociais democratizarem o debate político, Friedman apresentou ao mundo uma enorme gama de pensadores libertários, que mudaram radicalmente nossa forma de pensar, como o economista Walter Williams e o economista Thomas Sowell. Rápido e sagaz, Friedman subjugou a enorme criticismo os mais influentes pensadores de esquerda de sua época, desbancando seus ideais e os fazendo repensar suas ideias. Como o social-democrata Michael Harrington, o presidente da Federação Nacional de Professores Albert Shanker e a professora de Ciências Políticas e ativista social Frances Fox Piven. You've got to compare something with something. Will you tell me the alternative which has improved the lot of the ordinary people? What is the system which in your mind has been successful? O livro Free to Choose, que Friedman escreveu com a sua esposa Rose, foi traduzido em mais de 2 dúzias de línguas e foi um New York Times best-seller. Já a série de televisão foi uma resposta ao programa The Age of Uncertainty, A Era da Incerteza, veiculado na PBS em 1977, produzido por John Kenneth Galbraith, um ex-embaixador americano para a Índia e um porta-voz do movimento social de esquerda que defendia um governo grande e inchado. Na época, os programas de televisão não eram simpáticos às ideias de liberdade econômica, capitalismo e livre mercado. E a clássica falácia de que o capitalismo é um sistema baseado em lucro e nunca no bem-estar das pessoas prevalecia, assim como prevalece hoje. Mas Livre para Escolher quebrava com essa narrativa. Falava sobre o capitalismo em um tom positivo, em como este sistema econômico ajuda os indivíduos infinitamente mais do que os explora, e como ele cria a cooperação de um modo que beneficia os mais pobres acima de todos. Similarly, the people who are here now, they are like my mother, mostly immigrants from a distant country. They came here because they liked it here better and had more opportunities. A place like this gives them a chance to get started. They're not going to stay here very long or forever. On the contrary, they and their children will make a better life for themselves as they take advantage of the opportunities that a free market provides to them. 40 anos depois, ninguém mais se lembra de A Era da Incerteza, mas Livre para Escolher continua a ser um sucesso de crítica e público, e uma enorme influência para mim. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds
of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. O meu episódio favorito é quando Friedman traça a distinção entre igualdade de oportunidade e igualdade de resultados, um conceito até hoje propositalmente confundido pela esquerda e aqueles que defendem o keynesianismo. The way to promote equality is the same as a way to promote, as an outcome, is the same as a way to promote freedom. If you promote freedom, if you remove arbitrary obstacles, you open the way for people to use their resources, you will end up, in my opinion, and I think the empirical evidence is overwhelmingly on this side, you will end up with both more freedom, more prosperity, and more equality. Apesar de quase todas as ideias e conceitos de Friedman terem resistido ao teste do tempo, ele cometeu um erro em Livre para Escolher ao falar sobre Hong Kong. Na época, não tinha como não ficar otimista com os resultados trazidos por causa da liberalização econômica a Hong Kong. Mas seu erro foi o de acreditar que liberdade econômica inevitavelmente abriria caminho para a liberdade cultural e política. Ele dizia que até regimes autoritários e antidemocráticos gradualmente ficariam mais livres por causa da liberdade econômica e do livre mercado. Hoje, quando olhamos para a Rússia e em particular para a China, vemos que a sua profecia não se realizou. Na realidade, governos autoritários usam da liberdade econômica para concentrarem ainda mais o seu poder. Ele percebeu isso alguns anos antes de morrer, dizendo que o seu erro foi o de não considerar um quarto poder, o do Estado de Direita, com leis que se aplicam igualmente para todos. No piece of paper by itself can solve our problems for us. What we need is widespread public recognition that the central government should be limited to its basic functions, defending the nation against foreign enemies, preserving order at home, mediating our disputes. We must come to recognize that voluntary cooperation through the market and in other ways is a far better way to solve our problems than turning them over to the government. O que me conforta é que os ideais de liberdade individual, responsabilidade individual e poder descentralizado através do livre mercado continuam 40 anos depois, através dos escritos de Rose e Milton Friedman, uma grande fonte de inspiração, otimismo e esperança. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado desse breve vídeo sobre o Milton Friedman. Se você gostou, lembra de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal. Espero ver vocês na semana que vem. Tchau!